Capítulo 7. Aperfeiçoadas no silêncio. Tempo de calar e tempo de falar. Geralmente, quando Deus trata sobre silêncio, Ele mesmo se encarrega de enviarmos de diversas maneiras a mensagem sobre a importância de aprendermos a calar e silenciar. Isso diz respeito tanto a circunstâncias quanto a propósitos, direções e promessas dele para nós. As nossas palavras definem a nossa maturidade ou revelam a falta dela. As palavras têm um poder incrível. Quanto mais maduras, mais sábias serão. Quanto mais paciência, mais maturidade haverá. Quanto mais maturidade, mais as nossas palavras serão instrumento de cura. Quem sabe, assim como eu, você já teve o hábito de compartilhar tesouros em momentos e com pessoas com as quais não deveriam fazê-lo. E Deus precisou usar o megafone para que você aprendesse a importância de guardar mais e falar menos. Não raramente falamos sobre coisas que estão para acontecer e, de repente, o que estava certo para se tornar realidade foge completamente do rumo que estava se tomando. Tudo porque falamos antes do tempo. Muitas coisas não vão adiante porque falamos quando elas deveriam ser geradas em silêncio. A verdade é que existe poder no silêncio, da mesma forma que existe poder quando falamos no tempo apropriado. Muitos problemas seriam evitados se soubéssemos guardar o que acabamos liberando em momentos errados. Calar ou falar no tempo certo é uma atitude sábia que nos livra de muitos conflitos e desentendimentos. Na multidão de pessoas, a probabilidade de haver brigas, confusão, contendas e conflitos é muito maior. Por isso, muitas reuniões de família terminam em conflito. As mulheres improváveis devem aprender a guardar em silêncio. Esse tem sido uma arma para mim nesses dias. Creio firmemente que Deus deseja nos equipar com essa habilidade em nossas mãos. Em situações específicas, percebi que o Senhor tem me conduzido a ficar calada, principalmente em momentos em quais eu certamente verbalizaria os meus pensamentos e opiniões. Se por acaso os meus impulsos são mais fortes que a direção do Pai, fico triste por colher os frutos amargos de falar quando deveria me calar. Os que costumam ter uma opinião franca sabem que é difícil calar nos momentos em que queremos expressar a nossa opinião, mas sabem também quanto sofremos por falar no momento ou da maneira inadequada. Foi por situações assim que Deus começou a me conduzir a silêncio em muitas rodas de conversa e em diversas situações. Entenda que estar em silêncio não é estar emburrada. Estar em silêncio é um convite para que a sabedoria seja a sua mestra no sim e no não. As mulheres improváveis deverão aprender a guardar silêncio. Silenciar não significa calar para tudo. Não significa que devemos calar ou sofrer caladas por todas as injustiças, pois existe um equilíbrio necessário, que é o caminho seguro a ser percorrido. Por isso é bom lembrar o que diz o pregador em Eclesiastes 3, versículo 7. Tempo de calar e tempo de falar. De fato, existe o tempo de calar e silenciar. A palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Lá em Provérbios capítulo 25, versículo 11, a parte A. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é como a palavra dita a seu tempo. Além de belas como maçãs de ouro e bandejas de prata, as palavras ditas no devido tempo impressionam ouvidos e estabelecem equilíbrios e graça
para quando são expressadas. Para isso é preciso que a mulher de Deus seja ajustada com o tempo do Pai, com o tempo e o modo de Deus. Quem aprende a proferir palavras no tempo apropriado desarma a ira e evita guerras, tudo por discernir que há tempo de falar e tempo de calar. O poder do silêncio é imensurável. E uma das coisas que o silêncio nos confere é autoridade. Pessoas que falam demais costumam cair em descrédito, mas aquelas que falam pouco despertam a nossa atenção quando decidem falar. A maturidade vem do ouvir e é o resultado do calar, do aprender e do observar. Falar na hora certa confere autoridade, mas também a oportunidade de aprender mais, porque quando menos falamos, mais aprendemos. Uma vez que ouvimos mais, a maturidade vem do ouvir e é o resultado do calar, do aprender e do observar. Não nos esquecemos de que a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando aprendemos a calar para ouvir, aprendemos mais, crescemos mais, ficamos mais maduras. O silêncio abençoa os relacionamentos porque aprendemos a falar na medida e no momento exato. Assim nós nos relacionamos de forma mais saudável, mais ativa e menos reativa. Em outras palavras, não no calor das emoções. Sempre há elementos que nos causam irritação em um relacionamento. Nesse sentido, não é incomum reagir ou dizer algo diante do que nos causam irritações. Quando não conhecemos o poder do silêncio, certamente vamos reagir e nos expressar verbalmente quando deveríamos nos calar. No entanto, se dominamos essa importante disciplina espiritual, encontraremos a paz necessária para não reagir de modo inapropriado, para pensar na resposta adequada e não responder às afrontas verbais que recebemos. Deus está levantando uma geração de mulheres que são ativas, não reativas. As mulheres ativas no chamado de Deus, naquilo que Ele confiou em nossas mãos, são mulheres que irão redimir aqueles por quem elas mesmas foram feridas. Precisamos ser e estar na geração improvável, que cura e redime os que nos ferem. Quando fere só para dar o que não tem. Por isso as pessoas foram curadas por feridas alheias. Precisam se levantar para servir de pontes de restauração divina àqueles que tentam nos ferir. Quando vencemos o ímpeto de falar ou aprendemos a andar no poder e na sabedoria do sossego interior, Deus nos confia nos seus segredos. Assim como nós confiamos os nossos segredos ao sabermos que poderemos guardá-los, Deus confia os segredos dele a quem aprendeu a silenciar e compartilhar em tempo oportuno. Esferas da influência do silêncio. Todas temos uma esfera de influência em nossa vida, e Deus deseja que aprendamos a andar no poder do silêncio em cada uma delas. Deus deseja que aprendamos a andar no poder do silêncio. A primeira esfera no qual o silêncio tem um impacto positivo é no relacionamento com Deus. A maioria de nós tem uma ideia errada sobre a oração, que é, na verdade, uma das plataformas do nosso relacionamento com Deus. A ideia errada se materializa quando fazemos das nossas orações verdadeiros monólogos. Não paramos de falar, por isso não paramos de ouvir.
Na prática, nós nos esquecemos de que a oração é uma conversa com o nosso Pai. Quando alegamos que não conseguimos ouvir Deus, é bem provável que o excesso de palavras nos impeça de parar para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Deus quer falar, mas é necessário aprender a ficar em silêncio na presença dEle, porque ouvi-lo é indispensável para mantermos um relacionamento saudável com Ele. O silêncio nos ajuda a ouvir quando, de fato, não é um silêncio da boca para fora, quando silenciamos nos nossos pensamentos no Senhor, não na nossa força. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A nossa família é a segunda esfera, na qual precisamos ser aperfeiçoadas no silêncio, a fim de influenciá-la positivamente. A história da Sunamita, lá em 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 36, exemplifica perfeitamente a sabedoria que precisamos desenvolver em nossa casa. Ela havia ficado grávida por uma palavra do profeta Eliseu. Passando algum tempo, o menino cresceu e certo dia foi ao encontro do pai enquanto ele trabalhava com os ceifeiros. O menino teve uma forte dor de cabeça e um servo da família, enviado pelo pai, o pegou e levou até sua mãe. Depois de algumas horas, o menino faleceu no colo da Sunamita. Ao ver que o filho havia morrido e a Sunamita subiu ao quarto que ela e o marido haviam feito. Para Eliseu, o homem de Deus, ela deitou o menino na cama, saiu, fechou a porta e foi até o profeta. A Bíblia diz que ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu, a certa distância, disse a Gease, seu auxiliar, que fosse ao encontro dela e perguntasse se estava tudo bem com ela e com a família. Mesmo sabendo que o filho estava morto na cama do profeta, ela respondeu a Gease, está tudo bem. Algumas de nós podemos dizer que ela mentiu ou não, foi sincera. Afinal, nada realmente estava bem. No entanto, muitas vezes precisamos aprender a ter a mesma postura da Sunamita, que mesmo diante da morte do filho, ainda tinha esperança. E em muitas das situações da vida, esta deve ser a minha resposta. Vai tudo bem. Há uma grande diferença entre não ser realista e estar à espera de ver a mão de Deus em meio à adversidade. É no silêncio que muitas mulheres ganharam o marido para Cristo e reconstruíram o casamento. É no testemunho de mulheres sábias, não das muitas palavras, mas que homens serão arrastados para os pés de Jesus. Quando aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio, somos aperfeiçoadas nele. E quando chegar o momento de falar, Deus respaldará as nossas palavras. Quando permitimos que o silêncio entre na nossa casa como bálsamo que cura as feridas e aprendemos a falar na hora certa, Deus derrama autoridade sobre nós e sobre nossas palavras que serão liberadas. Quando aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio, somos aperfeiçoadas em Deus. Igualmente acontece no que se refere às palavras que preferimos sobre os nossos filhos e como nos comunicamos com eles. Mesmo sabendo que muitas vezes os nossos filhos farão coisas que nos irritam e nos defiam,
precisamos ponderar as palavras, principalmente quando a ira aparece. Lá em Salmo 4, versículo 4, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem ao deitar-se. Reflitam nisso e aquietam-se. Falamos muitas vezes das quais nos arrependemos depois, e isso porque falamos sobre a tirania da ira. Quantas de nós sofremos pelo efeito de palavras que os nossos pais proferiram quando estavam irados? Não podemos perguntar a dor por meio de palavras. O silêncio nos livrará de pecarmos quando a ira rondar o nosso coração. Quando a ira chegar, não responda sobre a influência. Pare, pense, fique em silêncio. Fale quando ela for embora, pois sempre que agimos motivados pela ira, causamos dor e ferimos os demais. Os mesmos critérios também são válidos quando nos referimos à família estendida e à família do nosso cônjuge, pois nos livram de desonrarmos ou entristecermos os nossos familiares. A terceira esfera da influência do poder do silêncio se nota no relacionamento com os nossos amigos. É aqui que devemos ser discretos e confiáveis. Acredito que Deus tem levantado nesse tempo mulheres que são consertadoras de redes. Trata-se de mulheres que aprenderam a falar no tempo apropriado e oportuno. Mulheres que saram com suas palavras e com seu modo de falar. Deus tem levantado mulheres que saram com suas palavras. Pessoas que não guardam segredos e não expõem aos amigos não terão amizades duradouras, assim como aquelas que não aprenderam a controlar a língua deletam a confidencialidade. Na contramão, o silêncio nos torna confiáveis e nos habilita como boas conselheiras, pois quando falamos menos, observamos mais e estamos mais habilitadas a oferecer ajuda. A última esfera que quero mencionar é o âmbito profissional. Também precisamos andar no poder do silêncio, na esfera do coleguismo. Nossa intimidade não deve ser exposta aos nossos colegas de trabalho, assim como não devemos expor nossa intimidade conjugal em rodas de conversa. No ambiente do coleguismo, quando maior o silêncio, melhor. Um amigo sabe revelar os nossos erros e nos trata com amor e carinho. Mas um colega de trabalho pode facilmente expor as nossas falhas e os nossos defeitos, pois não existe o vínculo de uma amizade consolidada. Quando sofremos injustiças ou quando alvos de mentira, perseguição, ofensas, ou ainda quando somos caluniadas e alvo de todo tipo de problemas em que um ambiente de trabalho, devemos nos silenciar. Ao silenciarmos diante de uma injustiça, damos a chance para que Deus nos justifique. Deus apontou o caminho. Lá em Mateus 14, 23 diz assim: depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Jesus precisava estar em silêncio com o Pai, pois por estarem sempre cercado pela multidão, precisava de descanso. Assim tinham o hábito de retirar para lugares solitários e orar. Em alguns momentos, Deus também nos separará do grupo ao qual pertencemos para nos orientar a sarar. Precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Ele faz isso para que nos voltemos inteiramente para Ele, antes de que retomemos o convívio com as pessoas.
e nos precipitemos naquilo que Ele quer restaurar. A chance de estragarmos o que Deus faz é grande, por isso o silêncio é o melhor caminho. Lá em Isaías capítulo 30, versículo 15 e 16 diz assim: Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo. E fugiram. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os nossos perseguidores. Precisamos aprender que na quietude reside a nossa força, quando não no descanso no Senhor. E tentar agir com as nossas forças, entramos em uma guerra para perder, porque isso acontece. É provável que pioremos a situação. É tempo de sermos mulheres munidas com o poder do silêncio, aperfeiçoadas nele. Mulheres cujo silêncio é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Mulheres que guardam palavras do Senhor, que liberam palavras que curam e saram. Mulheres improváveis são aquelas que se deixam aperfeiçoar pelo silêncio, tornando-se parceiras de Deus com as quais ela pode compartilhar seus segredos. A fraqueza que tanto quer esconder me convida a ser lapidada. A fraqueza que espero transformar em força me mostra que a maior força é ser fraca. A fraqueza que golpeia o meu orgulho me leva às salas da humildade. A fraqueza que desprezo me revela quem sou. A fraqueza convida a graça e as duas me ensinam mais sobre o amor do que a força. A força perde a força e a fraqueza ganha um lugar especial no jardim da maturidade de quem se recusa a ser igual uma fraude e optou por ser uma verdade. A fraqueza arranca a máscara, já a graça nos segura no colo. A fraqueza não é o fim, é o começo. Fraqueza e graça são amigas, precisamos combinar com elas, ou precisamos caminhar com elas. A força corta, mas a fraqueza poda. O orgulho corta, mas a humildade volta. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através desse capítulo 7 do livro Mulheres Improváveis. E nesse momento eu quero orar junto com você, mulher, para que você venha ser revestida do poder de Deus e que você aprenda a ouvir mais e falar menos. A verdadeira expressão é menos é mais. Que você possa ser usada pelo Senhor para levantar outras mulheres, mulheres que estão sendo abandonadas pelos seus maridos, mulheres pelas quais não estão dispostas a servir com tanta excelência, mas estamos aqui firmes e fortes na presença do Senhor, renovando as nossas forças, nos colocando na posição para que nada venha nos tirar desse projeto, dessa missão que é levar a Tua palavra. Custe o que custar, estamos aqui sendo renovadas juntas, louvando e adorando ao Senhor em todo o tempo. E esse é o tempo de sermos aperfeiçoadas no silêncio. E é assim que o Senhor está fazendo conosco, meninas. O Senhor está nos aperfeiçoando para que lá na frente possamos ser palavras que curam, palavras que entregam, palavras de renúncia, palavras que libertam. E que nesse devocional o Senhor possa falar tão abertamente quanto Ele falou comigo. Quanto que o Senhor ministrou meu coração. Sejamos humildes e nos colocamos à disposição. Não é em todo o tempo que a gente pode dar nossa opinião, porque pode sair faísca. Mas em todo o tempo a gente pode estar orando
para que a solução venha e que as coisas aconteçam. Que o Senhor te proteja e te guarde, que o Senhor faça resplandecer em teu rosto, que o Senhor faça sair do seu rosto um brilho de alegria, um brilho de gratidão, que mesmo que a situação esteja difícil, você possa sentir gratidão por Deus, por tudo que Ele tem feito, por Ele ter multiplicado tudo que Ele coloca em tuas mãos, que você possa ser renovada e que através dessa mulher improvável que você é, o Senhor venha te usar para alcançar gerações de mulheres que necessitam ser abraçadas, serem ministradas pelo poder da oração.